como na época o Brasil. Esse é um regime brabo mesmo. Eu definia como ordem. É tipo, ou atira ou sai atrás da moita. Você tinha que sair atrás da moita, você estava ferrado. A ditadura civil-militar ocorreu no Brasil de 1964 a 1985. Regime de caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar que derrubou o então presidente democraticamente aceito João Goulart. Ela teve vários reflexos na sociedade, estando entre eles a economia, política, meios de comunicação e educação. No início, todos tinham acesso às escolas, porém, por questões econômicas, surgiram as escolas particulares. Isso levou a um aumento da desigualdade social entre alunos que frequentavam a escola pública e alunos que frequentavam a escola particular. A educação na ditadura foi muito reprimida. Um exemplo disso foi a retirada de matérias como sociologia e filosofia, matérias as quais incentivam o pensamento crítico por parte dos alunos. Ou seja, o governo impedia que os jovens entendessem e criticassem a situação que o país vivia. Levando tudo isso em consideração, reunimos algumas pessoas que falarão um pouco sobre como era para elas a educação na ditadura. Teve seu lado bom e seu lado ruim. Para emprego era bom, outras coisas era ruim, porque você não podia se expressar, né? E tanto que no país aqui muitas pessoas perderam a vida por causa da ditadura. Bom, na ditadura nas escolas você tinha que falar o que as Forças Armadas queriam, né? Ou seja, só eles mandavam. Você não tinha opinião, você não podia expor opinião. Não, ensino naquela época, né, as professoras ensinavam bem. Estava bem, portanto que eu fiz terceiro ano de escola rural. O terceiro ano que eu fiz, acho que vale para o quarto, quinto, sexto ano daqui. Eu aprendi muita coisa. Aprendi as contas, escrever, ler. Conta eu não preciso nem de matemática, eu faço na ideia mesmo, eu somo na ideia mesmo. Quer dizer que o ensino era bom, naquele tempo era bom. O ensino, o terceiro ano daquela época lá, ia por, sei lá, do quarto, quinto, o sexto ano daqui. Então, lá as professoras na época, dava castigo para mim. Porque criançada, você sabe que apronta na escola. Eu não fui diferente, eu fui bravo na escola, eu era imperal. Ela fazia enjoelhar, a gente enjoelhava em cima de grão de milho, ou grão de milho assim, fazia a gente enjoelhar em cima. Ficar ali cumprindo pena ali, com uma vara de marmelo, numa planta que chamava marmelo. Então, se você tirasse o joelho, ela... porque os que eram peralta, né? Eu era bravo, na escola eu era peralta mesmo. A disciplina era a rígida. aplicação do aluno tinha que ser muito enérgica. As provas eram cobradas dos familiares, dos professores, dos amigos. E outra coisa, a média antigamente era 7. Se faltasse, se você tivesse 6,7, você ia para conselho e sabendo lá se você passava ou não. Na minha época já era 5. Eu acho que existia um maior respeito com os próprios alunos. Assim, A escola era uma grande família. A gente não escutava essas coisas que a gente vê hoje. completamente diferente. Os professores na época, era uma segunda casa, era um segundo pai de sua casa, era uma extensão de sua casa. Você respeitava muito o professor. Se você tomasse uma bordoada, uma chulipa, um orelhão do professor, você não teria coragem de chegar em casa. Mãe, eu apanhei do professor, estou puxando a orelha do meu professor, puxou minha orelha. Aí você apanhava mais ainda. Que era muito enérgico. O professor... Você respeitava muito o professor. O que ele está falando é que o professor tinha autonomia. Na sua casa, você respeitava seus pais. E na escola, você respeitava os professores e os diretores. Muito. E mesmo os seus amigos de escola, existia um respeito muito bonito. Então, era uma continuidade da sua família. Os adultos eram hoje muito... que a gente não vê mais esse tipo de coisa, né? Você vê adultos... hoje uma invasão dentro de uma escola. Uma invasão dentro de uma escola, pra gente, naquela época, a gente nunca pensaria numa coisa dessa. Eu acho absurdo essa invasão da escola. Antigamente você respeitava os adultos. Tanto no seu pai, sua mãe, como o professor. Eu não falei, o professor tinha a dona Carolina, professor de português minha.
ela com quase 200 metros de distância da sala de aula, da onde ela estava, a gente ia ficar tudo, não é posição de sentido, mas já ficava em pé aguardando respeito, ela. É um respeito. Respeito e receio e medo também. Depois do seu pai e da sua mãe, eram os professores os que você professores. respeitava. E havendo respeito, você conseguia aprender, você tinha orgulho da escola que você estudava, você nunca que você ia falar mal da sua escola, nunca que você ia falar mal da sua professora, De jeito porque nenhum, você adorava, era uma segunda casa. Era uma sua. segunda casa. E o que a gente não consegue ver hoje, nessa época. Porque eu não sei onde que o ensino se perdeu, não sei se foi... Era uma disciplina, era nota 100 em disciplina. Nota 100 em disciplina, você era muito disciplinado. Mas não vou dizer para você que não existem boas escolas, lógico que existem excelentes escolas. Só que hoje o ensino não consegue ter o que ele tinha do passado, né? Excelente escola pode ser que seja as particulares. Pode ter alguma excelência. Agora as escolas municipais, estaduais... As escolas hoje, municipais, estaduais e própria federal, elas sofrem com isso. Existem excelentes professores dentro dessas escolas, mas elas não têm poder de disciplina perante os alunos. É o que eu vejo. Não tem força. Daí o que acontece? Como ela não tem esse poder de disciplina perante os alunos, a qualidade do ensino baixa. A época que eu fiz primário no Grupo Convenção, também no Cesaro Mota aqui de lado. Fiz ginásio, na época era ginásio e colégio no Instituto de Educação Regente Feijó. Era uma escola que era mesclado, rico, pobre, preto, branco, japonês. É tudo que não tinha escola particular. Era um estudo de primeira linha. De todos os professores Então, o que nós temos saudade? Temos saudade disso. Porque antigamente você era educado. Quem não tinha condições naquela época de estudar, teve escolas. Meu pai era ajudante de armazém. Ele conseguiu formar uma família, comprar uma casa, pôr todos os filhos na escola, sustentar os 3 filhos e todos nós fomos formados. Graças a esse trabalho que ele teve. Onde não havia corrupção e todos os presidentes faziam aquilo que era necessário. E não só falavam que perseguiam alguém. Nós tínhamos bons professores, nós éramos... não tinha doutrina alguma, não era imposto nada. Como hoje vocês que são da Monteiro Lobato, vocês usam uniforme. Se vê como estão as escolas não particulares por aí hoje, pessoas mal vestidas, desrespeitando professores. No nosso tempo não tinha isso. Através das entrevistas, nós tivemos uma confirmação de que a educação na ditadura era bem reprimida e percebemos que isso afetou um pouco a visão das pessoas sobre a educação. Porque quem passou por essa educação mais fechada, na qual os alunos não podiam dar suas opiniões sobre o que estava sendo passado para eles, acredita que a educação que temos agora, em pleno século XXI, é muito aberta, e que é por causa disso que vemos tanto desrespeito dentro das escolas. Com o curta-metragem, tivemos a chance de conhecer um pouco mais sobre a educação na ditadura, e através disso podemos ver o quanto a educação evoluiu de lá para cá. Um exemplo disso é que antes os alunos não podiam dar as suas opiniões, e hoje já debatemos assuntos em sala de aula. Com essa melhora na educação, o que a tornou mais livre e menos presa aos comandos do governo, temos a chance de debater sobre os assuntos que são considerados polêmicos. Nós, alunos, temos a chance de aprender a pensar de uma forma mais crítica e não aceitar tudo que nos é imposto e dito. A educação ainda precisa melhorar muito, mas comparando a educação ditatorial e a educação hoje, podemos dizer que tivemos uma grande evolução. Portanto, o direito à memória histórica da educação da ditadura nos permite ver o quanto o mundo mudou e que, por causa disso, também devemos mudar nossas concepções a respeito dele.